Presidente Bolsonaro entrega ao Congresso medida provisória que cria o Auxílio Brasil. O pagamento deve ser 50% maior do que o atual Bolsa Família. O número de nascimentos no Brasil no ano passado foi o menor em 26 anos. Na Europa, manifestantes protestam contra medidas de restrição na pandemia. Um relatório da ONU indica que o aquecimento global avança mais rápido do que o esperado. Veneza, na Itália, teve inundação incomum para essa época do ano. Depois do encerramento dos Jogos de Tóquio, a bandeira olímpica chega a Paris. Golfinhos se tornam uma nova atração turística em Lisboa. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O texto da medida provisória que cria o programa Auxílio Brasil em substituição ao Bolsa Família foi entregue hoje pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao presidente da Câmara, Arthur Lira. O valor ainda não foi estabelecido, mas a previsão de Bolsonaro é que o pagamento do benefício seja 50% maior que o atual. Além disso, o governo criou uma série de ações que devem ajudar as famílias a conquistarem autonomia financeira. O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta segunda-feira à Câmara dos Deputados o texto da medida provisória que cria o Auxílio Brasil, o novo programa social do governo federal em substituição ao Bolsa Família, aumentando o número de beneficiados e o valor. Atualmente, o valor médio do Bolsa Família é de R$ 189. A previsão do presidente Jair Bolsonaro é que o aumento do benefício seja de pelo menos 50%. Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistido exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Realmente visa atender, bem como outras medidas que a equipe econômica, com muita responsabilidade, vem adotando. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se comprometeu a analisar a matéria o mais rápido possível, assim como a PEC dos precatórios, que também foi anunciada nesta segunda-feira pelo Executivo. O Congresso se debruçará rapidamente sobre essa medida provisória, vai se dedicar a fazer o melhor, dentro do possível economicamente, mas com um cunho de responsabilidade, ministro Ciro, elevado. Essa matéria tem urgência, como também a PEC dos precatórios, que tem que ser apreciada antes do envio da proposta do orçamento, para que haja previsibilidade e uma perenidade nas ações do Poder Executivo para o ano de 22. A PEC dos precatórios prevê parcelamento de dívidas a serem pagas pela União. A previsão é que esses pagamentos cheguem a 90 bilhões de reais em 2022. Já a MP do Auxílio Brasil cria 9 subprogramas sociais para atender as famílias brasileiras em várias frentes e garantir autonomia e independência financeira. Entre eles, o benefício Primeira Infância para atender famílias com crianças de até 3 anos, o benefício Composição Familiar, que vai estender o auxílio a jovens de 18 a 21 anos incompletos, além de ações específicas para jovens de baixa renda que se destacarem nos Jogos Escolares Brasileiros ou em eventos científicos. Também há um auxílio para produtores rurais inscritos no CAD Único e incentivo para aqueles que, com a ajuda do programa, conquistarem autonomia financeira. O valor do novo programa, que vai substituir o Bolsa Família, ainda não foi definido. A expectativa é que isso seja feito no mês que vem, junto com o orçamento federal. Em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, o ministro da Cidadania, João Roma, detalhou o Auxílio Brasil. Explicou que o acesso ao programa social não muda e que o pagamento começará a ser feito em novembro. O Auxílio Brasil passa a ser o novo programa social do governo federal, que agrega o programa de distribuição de renda, além de um mecanismo de proteção social para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele busca também promover o seu desenvolvimento.
de forma a apresentar a essas pessoas políticas mais eficazes, focando tanto na primeira infância, como seguindo trilhas de emancipação, visando dar a possibilidade aos beneficiários do programa, ele utilizar essas ferramentas do Estado brasileiro para que ele possa, sim, alcançar novos patamares e conquistar melhor qualidade de vida para a sua família, inclusive com a emancipação do programa social. Uma das medidas emancipatórias anunciadas pelo Ministério da Cidadania permite que as famílias que conseguirem aumentar a renda enquanto recebem o auxílio tenham o benefício mantido por 2 anos, mesmo que ultrapasse o limite de inclusão do programa. Além disso, o beneficiário poderá comprometer até 30% do valor recebido com microcrédito. O que nós buscamos foi justamente trazer, né, e interligar dentro desse programa essas políticas públicas com trilhas definidas para que o beneficiário do programa social não tenha ele como teto, mas sim como um mecanismo de promoção para que ele alcance novos espaços e que ele busque sua emancipação. Isso vai desde a produção até a questão do empreendedorismo, capacitação, acesso a microcrédito. Então, é uma série de políticas que nós estamos querendo justamente fortalecer. Portanto, não estamos cortando outras políticas, nós estamos buscando impulsionar essas políticas e que elas estejam acessíveis, em especial para o público beneficiário do programa Auxílio Brasil. O deputado federal Davi Soares comentou o novo programa de distribuição de renda. Isso é ótimo. Primeiro que vai impulsionar o mercado, o consumo, e repor aquilo que a inflação e a própria subida de preços trouxe. Segundo, vamos continuar trabalhando com o governo para que essas ações venham trazer mais benefícios, principalmente aí na luta pela redução dos combustíveis e do preço do gás. Os nascidos em maio que não fazem parte do programa Bolsa Família e receberam a 4ª parcela do auxílio emergencial no final de julho já podem sacar o dinheiro e realizar transferências. As datas de pagamento das próximas parcelas do benefício ainda não foram definidas. E seguimos agora com informações e números da vacinação no Brasil contra a Covid-19. Com quase 7 meses de campanha de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 9 de agosto, o Brasil aplicou 152.989.038 doses, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Desse montante, 45.600.000 pessoas já estão totalmente imunizadas. O Ministério da Saúde informou que vai distribuir aos estados nos próximos dias 87.500 doses de vacinas da Janssen. Esse imunizante é aplicado em dose única. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 4 bilhões e 460 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China segue à frente e supera até agora a marca de 1 bilhão e 780 milhões de doses. Na sequência está a Índia, que rompe os 508 milhões. Atrás, na terceira posição, estão os Estados Unidos, com quase 351 milhões. O Brasil continua consolidado na 4ª colocação e hoje alcança os 152 milhões de doses. E fechando o ranking dos 5+, está o Japão, que marca mais de 99 milhões e meio de unidades de vacinas aplicadas até agora. E veja a seguir, Veneza tem inundação incomum para o verão europeu. E ainda, ONU alerta que o aquecimento global está avançando mais rapidamente do que o previsto. No norte da França, os clientes de café, trens e restaurantes agora precisam apresentar o passe de saúde, comprovando que foram vacinados contra a Covid. No fim de semana, manifestantes contrários às medidas de controle protestaram pela Europa. Pelo 4º fim de semana consecutivo, opositores das medidas de controle da Covid-19 protestaram na França. A principal reclamação é contra o passe sanitário e a vacinação obrigatória para profissionais de saúde. Neste sábado, foram registrados atos em mais de 150 cidades, reunindo cerca de 237 mil pessoas por todo o país.
De acordo com o Ministério do Interior, em Paris foram cerca de 17 mil manifestantes. É uma chantagem, porque se você não tem um passe de saúde, eu não me importo com os restaurantes. Museus, gostei muito deles, mas está tudo bem. O cinema não é grande coisa, tudo bem. Por exemplo, ir para o hospital é sério. Não poder ir ao hospital é muito, muito sério. Já faz 2 semanas do discurso de Macron e tenho boicotado restaurantes e cinemas. Infelizmente para eles, mas não vou. Não vou fazer um teste de PCR para ir a um restaurante, especialmente porque em breve testar não vai mais ser gratuito. Em outubro ou algo assim, eu acho. Em Roma, na Itália, manifestantes também foram às ruas contra o chamado Green Pass, visto como um ataque às liberdades civis. Cerca de 2.000 pessoas foram registradas no ato na Piazza del Popolo, na capital italiana. A cidade de Veneza, na Itália, registrou no fim de semana uma inundação incomum para a temporada de verão. A cidade costuma se encher durante o outono e inverno no hemisfério norte a partir de setembro, em um fenômeno conhecido no país como acqua alta, água alta em italiano. Mesmo com a maré alta fazendo parte da vida da cidade, o fenômeno tem se tornado cada vez mais intenso e está, segundo especialistas, ligado às mudanças climáticas. No último sábado, em alguns pontos da cidade, a água cobriu até 1 metro, segundo informações das autoridades locais. Apesar do fenômeno ter forçado o fechamento do comércio ao redor da principal praça da cidade, turistas aproveitaram para fazer fotos com a água na altura das canelas. Em 2019, a cidade foi afetada por uma série de fortes inundações que provocaram o fechamento de pontos turísticos e geraram prejuízos para hotéis e restaurantes. O governo italiano chegou a decretar um estado de emergência na cidade por causa das marés altas excepcionais e disponibilizou cerca de 20 milhões de euros para a recuperação de danos. Especialistas em clima da ONU publicaram um relatório que revelou que o aquecimento global avança de maneira mais rápida do que o esperado. A atividade humana foi considerada a principal responsável por acender um alerta vermelho sobre o futuro do planeta. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é o relatório mais importante divulgado desde 2014 e concluiu que o aquecimento global avança de maneira mais rápida do que o esperado, influenciado sobretudo pela atividade humana. É indiscutível que as atividades humanas estão causando mudanças climáticas e tornando os eventos climáticos extremos mais frequentes e severos. Os cientistas também concluíram que, por volta de 2030, a temperatura média do planeta deve ser até 1,6 grau mais quente que a dos níveis da era pré-industrial. Com isso, o planeta vai sofrer um aumento sem precedentes de fenômenos meteorológicos extremos. Ondas de calor, secas, chuvas intensas e inundações vão se tornar mais frequentes caso não haja uma redução imediata, forte, rápida e em grande escala nas emissões de gases de efeito estufa. O documento, visto como um verdadeiro alerta vermelho para a humanidade, também deve pôr fim às energias fósseis. O Conselho Curador do FGTS vai se reunir amanhã para definir como será a divisão do lucro do Fundo de Garantia para os trabalhadores. A previsão é de que sejam distribuídos quase 6 bilhões de reais para quem tinha saldo no FGTS no fim de 2020. O trabalhador só poderá sacar o dinheiro em caso de aposentadoria, demissão sem justa causa, compra da casa própria ou no saque aniversário. Com a redução da poluição do Rio Tejo, os golfinhos viraram uma nova atração turística em Lisboa. Tão pertinho que é possível fotografar com o celular. Os golfinhos nadam em grandes grupos e podem ser vistos de perto em excursões. Esse espetáculo para turistas, normalmente reservado para os oceanos, agora acontece quase todos os dias no Rio Tejo, na capital portuguesa. Por décadas, eles não eram vistos por aqui, mas estão de volta por causa da redução da poluição do rio, um reflexo da menor circulação de embarcações na pandemia. Houve uma grande redução
da poluição sonora, da quantidade de barcos que existiam na água, também diminuiu muito a partir do ano passado, a partir de toda a situação do Covid, e tudo isso veio ajudar a que os golfinhos estivessem por aqui presentes. A redução na produção de veículos 0 km causada pela falta de componentes desde o ano passado fez com que as vendas de carros usados aumentassem 54,7% nos primeiros 7 meses do ano. O Brasil é o terceiro maior mercado do setor, atrás dos Estados Unidos e da China, movimentando cerca de 600 bilhões de reais por ano em uma projeção que inclui seminovos de até 3 anos e usados com até 12 anos. Um homem pulou nos trilhos do metrô para salvar um cadeirante. O vídeo está nas redes sociais. Isso aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. O homem foi rápido. Em poucos segundos, ele pulou para o resgate e contou com a ajuda de outros usuários do transporte público para voltar para a plataforma. Apesar do susto, ninguém se feriu. E a seguir você vai ver que a Câmara deve votar amanhã a PEC do voto impresso. E ainda, membros da Igreja Internacional da Graça entregam cestas básicas e levam a palavra de Deus em casa de recuperação. O número de nascimentos de 2020 foi o menor em 26 anos no país. O impacto da pandemia foi o maior, até mesmo que o surto de Zika e microcefalia que afetou o Brasil entre 2015 e 2016. Segundo o Ministério da Saúde, o número de nascimentos no país foi o menor desde 1994. Foram 2.687.000 recém-nascidos no ano passado. Já em 2019, foram 2.849.000, uma queda de 5,66%. A última vez que o Brasil registrou um número menor de nascimentos do que em 2020 foi há 26 anos, quando pouco mais de 2,5 milhões de bebês nasceram. Os nascimentos já estavam em queda ou estabilidade nos últimos anos, mas em ritmo menos acelerado. O impacto da pandemia no número de recém-nascidos foi maior até mesmo que o surto de Zika e microcefalia, que afetou o país entre 2015 e 2016. Naquele período em que muitos casais adiaram a gravidez por medo das sequelas deixadas pelo Zika, a queda de nascimentos foi de 5,3%. Apesar dessa redução na pandemia, a estimativa é de certa recuperação depois que esse período crítico terminar. A retomada dos planos para ter filhos deve depender de políticas que vão além do controle da circulação do vírus. As políticas de redução de desigualdades e que proporcionem maior estabilidade financeira às famílias podem também influenciar na decisão. A Câmara dos Deputados deve votar amanhã a PEC do voto impresso. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. A PEC do voto impresso está pautada para ser votada nesta terça-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Nesta segunda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com os líderes para definir as propostas que serão analisadas essa semana. Lira disse que a chance de aprovação da PEC do voto impresso é baixa, já que proposta de emenda à Constituição precisa de quórum qualificado, com 308 votos. Lira afirmou ainda que teve garantia do presidente Jair Bolsonaro que a decisão do plenário, independente de qual for, será respeitada. Para o presidente da Câmara, não há motivos para questionar a segurança da urna eletrônica, mas ele admitiu que no Brasil há um movimento de desconfiança do processo eleitoral. Lira sugere que a Justiça Eleitoral busque dar mais transparência ao processo, aumentando, por exemplo, o número de urnas auditadas. A sessão para votar a PEC do voto impresso está marcada para começar às 15h nesta terça-feira. De Brasília, Jaqueline Fonseca. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira, em uma sessão volátil, com os investidores aliviados com a informação de que o novo Bolsa Família ficará dentro do teto de gastos. A moeda norte-americana subiu 0,23%. Encerrou o dia cotada a R$ 5,247 na venda. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 411 óbitos por Covid e 12.085 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Veja agora os números da pandemia.
O mundo ultrapassou os 203.229.000 casos de coronavírus confirmados e mais de 4.300.000 mortes em decorrência da doença. Os Estados Unidos, em primeiro lugar do ranking, registram quase 35.916.000 diagnósticos e um total de 617.254 óbitos. A Índia se aproxima dos 31.970.000 casos. O Brasil contabiliza mais de 20.177.000 pessoas que testaram positivo e 563.562 mortes. A Rússia voltou à quarta colocação e soma até agora 6.384.000 pessoas que foram contaminadas. E a França agora acumula mais de 6.374.000 casos confirmados. Um estilo de vida mais saudável, sem consumo de tabaco e bebidas alcoólicas, associado a um baixo índice de massa corporal e com prática regular de atividades físicas, pode contribuir para a diminuição da incidência de câncer, mesmo em pessoas com alto risco genético para o desenvolvimento de tumores. E a caminhada também vem sendo reconhecida como uma importante aliada contra o câncer. É possível modificar o risco de câncer adquirindo hábitos saudáveis, independentemente do risco genético que a pessoa já tenha. A conclusão é de um recente estudo publicado na revista científica Cancer Research, da Associação Americana para a Pesquisa do Câncer, que avaliou dados genéticos e de estilo de vida de um biobanco inglês com 202.842 homens e 239.659 mulheres. O trabalho envolveu o cálculo do risco individual genético para 16 tipos de câncer em homem e 18 em mulheres. Entre os pacientes com alto risco genético, a incidência de câncer em 5 anos foi de 5,51% em homens e 3,69% em mulheres com estilo de vida mais saudável, contra 7,23% em homens e 5,77% em mulheres com estilo de vida não saudável. Já pacientes com estilo de vida menos saudável e risco genético mais alto tiveram 2,99 vezes nos homens e 2,38 vezes nas mulheres mais probabilidade de desenvolver câncer do que aqueles com um estilo de vida saudável e com um risco genético mais baixo. Já um relatório especial emitido pela Harvard Medical School, o Walking for Health, destacou que caminhar pode combater doenças e outras condições de saúde mais do que qualquer outra atividade. O relatório indica que caminhar apenas 2 horas e meia por semana, ou pouco menos de 22 minutos por dia, pode reduzir o risco de doenças cardíacas em 30%. A prática é apontada por muitos especialistas como uma das melhores formas de exercício que existe. Merece destacar que, além de trazer ganhos para a saúde física e mental, maior atenção e habilidades de comunicação aprimoradas. Membros da Igreja Internacional da Graça de Deus foram até uma casa de recuperação para dependentes químicos em Embu-Guaçu, no interior de São Paulo, no último fim de semana. O objetivo foi entregar cestas básicas, roupas e cobertores embalados com a palavra de Deus de cura e libertação. Manhã de sábado, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de São Paulo, uma van é carregada com várias caixas e pacotes. São cestas básicas, roupas e cobertores. Todo esse mantimento será levado para uma casa de recuperação de dependentes químicos no interior de São Paulo. É mais uma ação do Ministério Homens que Vencem. Exatamente, uma de várias que nós temos, fora a doação de sangue, fora a campanha de evangelismo, agora mais essa de irmos até clínicas de reabilitação, levar literalmente o alimento e também cobertores, roupas para vestir aqueles que não têm a mesma oportunidade que muitos têm de se aquecer nesse frio. Importante falar, né, pastor? Tem ajuda material, mas também espiritual. Com certeza. Lá nós vamos fazer um culto e será uma grande bênção em nome de Jesus. Tudo pronto para embarcar? Só partir. Vamos lá? Deus abençoe.
Nossa reportagem pegou a estrada junto com os membros da igreja. O destino é a cidade de Embu-Guaçu, no interior de São Paulo. São mais de 50 quilômetros de distância e 1h30 de viagem. Enfim, chegamos ao destino, a Casa de Recuperação Projeto Criação de Deus. O local abriga cerca de 150 pessoas, entre homens, mulheres e idosos. E no rosto de cada uma era possível ver a alegria pela visita. Vão aprender mais umas coisas e vão conhecer os outros mais. Agora receber roupa, também cobertor, vai ajudar, né? Vai, bastante. Alguns dos internos viviam na rua. Por causa do vício e da velhice, foram abandonados pela própria família, como a dona Lisete, de 80 anos. Ela conta que veio para a clínica porque o filho não tinha condições de cuidar dela. Não tinha não, ele trabalhava. E eu ficava sozinha. E agora, o que mudou na sua vida? Mudou muita coisa. Que aqui eu tenho os cuidados necessários, tenho companhia. A senhora está mais feliz aqui? Estou, graças a Deus. O local tem 350 metros quadrados e conta com uma estrutura completa para atender os internos, incluindo quartos, salas de convivência, refeitório, cozinha e enfermaria. Mas o grande desafio é custear as despesas, já que 70% das pessoas que estão aqui não têm condições de pagar a mensalidade. Qual que é o grande desafio para vocês que administram uma casa como essa? Hoje é alimentação, medicação, roupa, cobertores, verduras, legumes. Essa é a maior dificuldade para a gente. Essa ajuda que a gente está vendo aqui, essas cestas básicas, o cobertor, vai fazer diferença na vida dessas pessoas? Nossa, como vai? Como vai mesmo, porque agora, por causa do frio que teve aí, né? A gente estava até necessidade de cobertor. Eu agradeço muito a Deus, a Igreja da Graça, ao R.R. Soares, o pastor Jaime, a pastora Raquel, a toda a equipe que está aqui hoje para ter trazido essa doação para nós hoje e a alimentação. Ao todo, essa pilha enorme aqui contém 30 cestas básicas como essa, 26 sacos de roupas e mais 30 cobertores. Mas além dessa ajuda material, um dos principais objetivos da visita do Ministério Homens que Vencem aqui à Casa de Recuperação é a ajuda espiritual. O pastor Elvis também realizou um culto com os membros da casa e os voluntários. O tema escolhido foi a história do comandante sírio Naamã. Ele tinha lepra e foi curado por Deus. Naamã, ele era um homem, um oficial ali de justiça, onde ele tinha uma doença de pele. E hoje muitos de nós temos doenças. Hoje muitos de nós temos doenças não só físicas, não só vícios, não só doenças emocionais, não só doenças de pessoas aprisionadas ao passado. Ainda faltam 6 vezes. Estou curado. Agora sei que não há Deus senão Israel. Louvado seja o Senhor. Estou muito agradecido. Por isso quero oferecer-te um presente. Não aceitarei presente algum. Quem te curou foi o Senhor e não eu. Mas eu insisto. Já disse que nada quero. Está bem então. Voltarei ao meu reino e a partir de agora só adorarei ao Senhor Deus. Vá em paz, Naamã. O que custa você simplesmente obedecer? Para Naamã, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão era algo difícil. Às vezes, para eles estarem internados aqui, é algo difícil. Mas se vai abençoar, se vai proporcionar a cura da pele, se vai proporcionar a cura da alma, do corpo, por que não obedecer? Por isso essa mensagem, por isso a afirmação da obediência à palavra de Deus, para que todos eles possam sair daqui reabilitados em nome de Jesus. E essa mesma cura de Naamã, o Leandro tem experimentado há 3 anos. Ele usava drogas compulsivamente. Em uma tentativa desesperada para parar com o vício, o jovem passou a frequentar a Igreja Internacional da Graça de Deus. E foi a igreja que conseguiu a vaga para ele na clínica de Embu-Guaçu. Hoje, ele está curado. Graças a Deus, hoje eu tenho responsabilidade. Estou, graças a Deus, conquistando cada vez mais o amor dos meus filhos, que graças às drogas eu também acabei perdendo no casamento, e Deus vem restituindo pouco a pouco. O casamento eu acredito que não mais, mas a frequência de eu ver meus filhos cada dia vem aumentando mais. Poderia estar morto ou em situação de rua,
Mas aí eu pego o meu exemplo de vida para passar para as outras pessoas. E venho aí dando testemunhos, dias após dias, as pessoas através da minha mudança, vê que tem como mudar, tem jeito. Para Deus tudo tem jeito. E para acabar o dia, uma mensagem de esperança que veio do próprio missionário R.R. Soares. Os membros da igreja distribuíram a revista Show da Fé para os internos e leram um trecho de uma pregação do missionário. Diz assim, ó: os esclarecidos pelo Senhor são vitoriosos, pois sendo Ele o ser que criou todas as coisas, certamente nos mostrará a saída de cada problema, bem como a entrada para os celeiros divinos repletos de bênçãos. Quando Deus esclarece uma pessoa, ela não consegue mais viver no escuro, porque ela já é esclarecida pela palavra de Deus. E esse é o intuito, mostrar para eles que, sendo abastecidos da palavra de Deus, sendo abastecidos ali da clareza da palavra, nada pode trazer eles de volta e aprisionar eles na escuridão. Glória a Deus! Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus! E veja a seguir, o Brasil se despede de Tóquio com a melhor campanha na história das Olimpíadas. E depois do encerramento dos Jogos, Paris recebe a bandeira olímpica. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que permite que os times de futebol sejam transformados em empresas. Pela lei, clubes que virarem empresas poderão emitir títulos de dívida e lançar ações na Bolsa de Valores. A proposta, chamada de Marco Legal do Clube Empresa, prevê estímulos para a conversão dos clubes ao modelo de sociedade anônima do futebol. O texto havia sido aprovado em junho pelo Senado e foi aprovada pela Câmara em julho. Bastante emocionado, o craque argentino Lionel Messi confirmou a saída do Barcelona. Durante uma entrevista coletiva, o astro disse que nunca imaginou que deixaria o clube espanhol desta maneira e que já discute seu futuro no futebol. Messi estava no clube desde os 13 anos de idade. O PSG da França é o destino mais provável do craque. Agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou sobre a benignidade, que é a predisposição para fazermos o bem, e ainda o caminho para as reais atitudes bondosas. E a verdade é que nem sempre quem é benigno é bondoso e vice-versa. Precisamos das duas qualidades. E isso só é possível se a gente participar do fruto do Espírito. Se a gente tiver o fruto do Espírito, um fruto que tem essas duas qualidades, a benignidade e a bondade. Preste atenção, isso aqui vai lhe ajudar, está no livro de 2 Crônicas, capítulo 10, versículos 6 e 7. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. E teve Roboão conselho com os anciãos, que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo, olha o conselho: se te fizeres benigno e afável, benigno, predisposição para fazer, a palavra afável, no seu significado também tem bondade, é uma pessoa bondosa. Então a Bíblia está dizendo, se você se mostrar para esse povo benigno, com predisposição para fazer, e afável, bondoso, a Bíblia diz, e lhes falares boas palavras. Isso aqui é muito importante. Além de você ter a benignidade, a predisposição para fazer e o ato, o agir, você precisa também ter boas palavras. A Bíblia Sagrada diz, Isaías 50, versículo 4, que Deus nos deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo boas palavras aos corações cansados.
Tem gente que só abre a boca para amaldiçoar, só abre a boca para falar derrota, só abre a boca para falar besteira, como diz o outro. Abre a boca, ao invés de levantar pessoas, aquelas palavras derrubam pessoas. São como ponta de espada. Mata, derruba, destrói pessoas. Eu já soube de pessoas que se diziam de Deus, darem conselhos que causou depressão nas pessoas, ou numa em especial, eu sei, de uma situação. Eu falei, como é que pode um negócio desse? Como é que pode uma pessoa de Deus, ao abrir a boca e pronunciar, falar de vida, fala de morte, de palavras que, ao invés de ajudar a pessoa, destrói a pessoa? Então a Bíblia diz que eu tenho que ter essa predisposição, a benignidade, mas também ser afável, bondoso, querer fazer e conseguir fazer. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz.